do ciclo 1, como vocês estão? Bom, esperamos que vocês e seus familiares estejam muito bem. Sempre lembrando, né, sempre bom lembrar, para que vocês não relaxem nos cuidados, não participem de aglomerações e sempre usem a máscara. A gente sabe que não está sendo fácil, mas a gente vai conseguir passar por tudo isso. No programa de hoje, a gente vai falar de uma coisa muito bonita, linda na verdade, o céu. E para ser mais precisa, a gente vai falar sobre a energia que vem do céu. Vamos lá? Bom, o nosso país, o Brasil, é privilegiado pela beleza de um céu quase sempre azul. Vocês não concordam? Ó, durante o dia, pode ser em todas as estações do ano, né? Inverno, verão, outono e primavera. A maioria dos dias e na maior parte das regiões brasileiras, a gente tem um céu aberto e um sol bem bonito ali brilhando, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sol que brilha e nos aquece, tá bom? O sol, o que é o sol? O sol é uma estrela, não é? Que nos fornece calor e é uma grande fonte de energia luminosa. Na verdade, ele é fundamental para a sobrevivência de muitos seres vivos. Acho que vocês devem estar lembrados que em alguns programas anteriores a gente falou que o sol era fundamental, por exemplo, para a nossa horta. Lembra que a gente falou da horta? Então, porque na verdade os vegetais eles só conseguem realizar a fotossíntese, que é o processo de produção de energia para eles sobreviverem, com a luz, né? A fotossíntese depende da luz. E os animais? Vocês já viram, por exemplo, que os pássaros migram de um lugar para o outro, sempre em busca de verão, né? Em busca do verão e do sol? É verdade. E nós, seres humanos, vocês já imaginaram viver totalmente sem sol? Sem essa luz e sem esse calor que ele nos transmite? Acho difícil de imaginar isso, né? Então, por isso a gente tem que aproveitá-lo ao máximo, aproveitar o sol ao máximo, mas é claro que é sem excessos, né? Bom, vamos seguir então descobrindo mais sobre a energia que vem do céu, além do sol, que a gente estava falando agora há pouquinho, né? Vocês conhecem uma outra energia que a gente recebe do céu? Vamos pensar um pouquinho? Vocês acham difícil de imaginar? Eu vou dar uma ajudinha para vocês, tá bom? Ó, os raios, relâmpagos e trovões. Vocês acham que neles tem energia? Tem, né? E como tem energia neles? Mas a gente precisa entender, né? A gente vai entender aqui juntos que os raios, relâmpagos e trovões são três coisas que são diferentes, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos começar pelo raio. O raio é uma das mais fortes manifestações da natureza, tá? Eles podem ser tão fortes que atingem 125 milhões de volts. E a temperatura chega a 25 mil graus centígrados. Imagina só, entendam só, 25 mil graus. Quando aqui tá 35 graus, a gente já tá, ó, derretendo de calor. Imagina uma descarga elétrica de 25 mil. Isso é um raio, é muita coisa, né? Um raio é isso. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para vocês terem uma ideia, a cada 50 mortes no mundo por causa de raios, né, causada por raios, uma acontece aqui no Brasil. E o relâmpago? O que é o relâmpago? É aquele clarão que aparece no céu, é a luminosidade, é o efeito visual que a gente vê, né, que as descargas elétricas produzem, aí que a gente consegue visualizar, aquele clarão. E o trovão, que também é chamado de trovoadas, é o som que a gente escuta, tá? É o fenômeno sonoro, aquele barulhão que dá medo na gente, né? Bem legal saber o que significa cada um e saber a diferença entre eles, né? E sabendo de toda essa energia que vem do céu e do perigo, né, que são essas descargas elétricas, o que a gente precisa mais nos preocupar? Bom, primeiro, em não ser teimoso, né? Em não teimar, porque é perigoso. E, por exemplo, não ser mais uma daquelas coisas que a gente acha que não vai acontecer com a gente, porque acontece, viu? Tem que ter muito cuidado. Eu trouxe aqui os mandamentos do INPE, né, que eu falei agora, do que a gente não deve fazer durante as tempestades e, portanto, proteger as nossas vidas, tá? Eu vou trazer alguns slides, algumas imagens da cartilha do INPE com essas orientações que são bem importantes. Ó, a cartilha ela vai explicar então sobre a proteção contra raios.
vai explicar como que os raios podem interferir na vida dos brasileiros. Aí vai explicar também o que é um raio e como que esse raio se forma, né? Como é que ele se forma. Aí esse slide é bem legal, ó. Ele fala dos 5 mandamentos do que a gente não deve fazer durante uma tempestade. Tá? Ele coloca ali alguns pontos, como por exemplo, praticar atividades de agropecuária ao ar livre, né? Quando tá chovendo. Não deve ficar próximos a transportes em geral ali do ladinho, parado, tá? Não deve ficar em campo aberto, como praias, campos de futebol, ou embaixo de árvores ou perto de cercas. Não ficar perto de objetos que são condutores de eletricidade, ou seja, que conduzem eletricidade. Não devemos ficar também em abrigos que são abertos, por exemplo, sacadas ou varandas. E a cartilha traz ali embaixo também uma opção segura de abrigo, por exemplo, dentro de um veículo fechado, tá? E também traz informações de como que um raio pode nos atingir, né? Como é que é esse acontecimento. Para ler mais informações, as informações completas e saber mais, vocês podem acessar o endereço www.imp.br/elat. Uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar é as pipas, falar sobre as pipas. E aí, quem gosta de empinar pipa ou já gostou, né, já empinou muita pipa? É bem legal e bem divertido, né? Mas hoje em dia, as nossas redes elétricas, elas não permitem que façamos isso com segurança. Na verdade, se vocês ou as crianças que vocês têm aí próximas a vocês empinam pipas onde tem fios elétricos, estão correndo risco, né, um sério perigo e podem também causar danos e prejuízos aos moradores da região. Por quê? Ou da rua, né? Um eventual corte de luz, porque os técnicos eles vão precisar desligar a energia para com segurança retirarem, por exemplo, uma pipa que ficar enrolada na fiação. E a linha com cerol, que às vezes é utilizada nessas pipas, né, é perigoso, porque ela conduz eletricidade e por consequência pode causar até a morte. E claro, a gente sabe o quanto empinar pipa é legal, mas tem que ser num local apropriado, um local aberto, né? Por exemplo, como um campinho de futebol, uma várzea, né? Um local onde não tenha fios. E claro, nunca com linha com cerol, ou então durante chuva, né? Se vocês perceberem que vai chover, vocês têm que recolher as pipas e procurar um lugar seguro e aguardar o tempo ficar seco, né? Parar de chover e um local onde esteja seco. Vocês viram o tamanho do risco que a gente corre com essa energia toda que vem do céu? Pois é. Mas agora que a gente já sabe, né? Então não esquece, gente, compartilha com familiares, amigas, amigos, vizinhos, vizinhas. Inclusive, é bem bacana dialogar também com as suas educadoras e educadores, tá bom? Agora que a gente já falou sobre os riscos, né, essa conversa, a gente vai pensar num outro fenômeno que muitas vezes acontece depois da chuva e quando o sol reaparece. Vocês saberiam me dizer qual fenômeno tão incrível e tão bonito pode surgir? Eu vou dar aquele tempinho para vocês pensarem. Bom, quem respondeu o arco-íris, acertou. Esse fenômeno, né, o arco-íris, pode ser observado quando um raio bate na borda de uma gotinha de água ou de vapor, né? Aí a luz branca do sol ela é desviada e se divide nas 7 cores do arco-íris. E vocês sabem quais são as 7 cores do arco-íris? Existem, muitas vezes, né, a gente acaba vendo uma cor mais do que a outra, tá? Mas no arco-íris a gente tem o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, anil e violeta. E o arco-íris, ele nos traz uma sensação de beleza, de alegria. Eu mesma não me lembro de ter visto alguém triste quando vê um arco-íris. Pelo contrário, né? Eu sempre percebi um sorriso, uma admiração quando as pessoas olham assim para ele. Hoje em dia, logo que a gente vê um arco-íris, a gente quer fotografar e enviar para colocar nas redes sociais, não é verdade? Para a gente compartilhar essa beleza com quem a gente gosta. Bom, sobre esse fenômeno, o arco-íris, também
uma curiosidade para vocês, existem algumas lendas que falam sobre o arco-íris. Eu não sei se vocês conhecem alguma, mas a mais conhecida é uma lenda irlandesa que diz que no final do arco-íris tem o que é um pote de ouro. Já ouviram essa? Bom, com base nessa lenda, tem até filmes e músicas que foram criados. Agora, de outros lugares também tem lendas, tá? Algumas outras lendas, né, ligadas ao arco-íris. Por exemplo, na Ásia, na Europa e na América, acreditava-se que os arco-íris eram, na verdade, dragões. Diferente, né? Agora, na mitologia greco-romana, eles eram considerados estradas, tá? Construídas por uma deusa e uma mensageira, que seria a Íris, que conectava a terra ao céu. Mas são legais as lendas, eu gostei bastante. Mas não, a gente não pode deixar de entender, obviamente, que são só lendas, tá? Na verdade, o que a gente sabe, e que eu já trouxe aqui antes pra vocês e eu reforço agora, é que o arco-íris, ele é um fenômeno óptico e não tem fim. O pote de ouro, infelizmente, é apenas uma lenda, tá bom? Mas independente da gente entender melhor esse fenômeno, como ele acontece e tudo mais, o que ele nos promove é o que é mais importante, né? A beleza que ele nos transmite, né? Aliás, a gente pode dizer que ele é um dos mais belos fenômenos naturais. Vocês não acham? Lindo, né? Por isso que a gente tem que construir e sentir o nosso próprio arco-íris, né? Da forma que a gente desejar. Seja sobre a visão das nossas cores ou sobre a visão do nosso coração. O que vale mesmo é participar e sentir essa beleza aí que o arco-íris nos oferece. Então vamos lá acompanhar agora um vídeo que as professoras de língua e cultura inglesa prepararam para todas as educandas e educandos da nossa rede. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Hello! Eu sou a Teacher Fernanda e hoje nós vamos viajar através do nosso Culture Time. Hoje vamos conhecer um pouco de um país muito especial. Se chama Irlanda. Em inglês nós dizemos Ireland. Lá em Ireland chove todos os dias. Mas isso não apaga a alegria dos irlandeses, já que eles ficam na expectativa de chegar o sun. E quando o sun chega com a chuva, nós já aprendemos isso. Acontece um arco-íris, se forma um rainbow in the sky. A Irlanda é um país com um folclore muito rico. E existe uma lenda muito especial que traz sorte para o povo de Ireland. É sobre o Shamrock, um trevinho de 3 folhas que remete também a St. Patrick, o patrono do país. No St. Patrick's Day, é comum ver people wearing green e as crianças desenham em seus rostinhos o famoso trevinho de 3 folhas, tão representativo no país. E na Ireland existe outra lenda muito especial. Eles acreditam que lá moram os leprechauns. Leprechauns são simpáticos duendes. O nome leprechaun vem de um idioma chamado gaélico, que também é oficial lá, assim como o inglês. Dizem que os leprechauns escondem um pote de ouro no final do rainbow. Mas é muito difícil achar o final do rainbow, né? That's impossible. Foca, Fernanda! Então, além de fazer parte do folclore do país, também nos remete o arco-íris. Nos lembra que temos várias cores, mas todos somos iguais. O arco-íris mostra a diversidade através da alegria. E para colorir nossas vidas na esperança de dias melhores, no início da pandemia, crianças ao redor do mundo todo desenharam rainbows e colocaram em suas janelas. Nós vamos fazer os nossos rainbows. Vamos fazer a kind of emo rainbow. An emo rainbow. Qual é a cor do seu sorriso? Qual é a cor dos seus olhos? Qual é a cor do seu hair, do seu cabelo? Se você pudesse montar um arco-íris com essas cores, com as suas cores, como seria? Crie o arco-íris do seu jeito, como você imaginar. Pode ser pintado, pode ser empilhando objetos, use a sua imaginação.
O importante é You are a rainbow. Nós vamos construir uma instalação artística com todos os rainbows que vocês fizeram. Em breve, vocês verão como nossa instalação de arte ficou linda, cheia de rainbows para colorir os nossos dias. Envie os rainbows de vocês para o nosso e-mail englishguarulhos@gmail.com ou poste nas suas redes sociais com a hashtag Inglês nos Saberes, EJA nos Saberes, Inglês na EJA e Saberes em Casa. Ficaremos muito felizes em receber os rainbows que vocês fizerem. Conto com vocês! Bye bye! See ya! Muito bacana, né? Nossa, professoras Fernanda e Thalita arrasaram na criatividade, a gente amou. Agora então a gente vai para a nossa proposta de atividade de hoje. Na verdade são duas propostas, tá bom? A primeira é, como a gente conversou aqui hoje, né? Quando a gente falou em arco-íris, geralmente a gente tem o quê? Bons sentimentos e sensações, não é? Mas e para você? Quais sentimentos e sensações ele te desperta? Escreva com palavras, frases ou textos, ou um texto, né? Como você preferir. E a segunda é o seguinte, que a gente viu também que o Brasil é um dos países mais atingidos pelos raios, né? Então vocês vão registrar, a proposta é que vocês registrem como devemos nos proteger e proteger os animais desse perigo, que é o raio, e prevenir os acidentes. Chegamos ao fim do nosso encontro de hoje, do nosso programa de hoje, então não se esqueçam de enviar as atividades que vocês realizaram, compartilhando com a hashtag Saberes em Casa EJA. Fiquem seguros, seguras, cuidem-se. Tchau, tchau!